Pessoal, hoje nós falaremos a respeito dos mecenas. Mecenas. A palavra mecenas tem suas origens na antiguidade. Está relacionada à história da antiga Roma. O cavaleiro romano Caius Cilnius Mecenas era conselheiro do primeiro imperador romano, Otaviano Augusto. Por influência sua, o imperador incentivou escritores e artistas como os poetas Horácio e Virgílio. Mecenas passou então a designar todo aquele que proporciona recursos financeiros para que os artistas possam desenvolver seu trabalho. Então, a definição do conceito de mecenas é essa: é todo aquele que proporciona dinheiro, recursos financeiros para os artistas desenvolverem o seu trabalho. Isso foi fundamentado, baseado na história desse cavaleiro romano chamado Caius Cilnius Mecenas. Esse Mecenas ele era conselheiro do primeiro imperador romano, que foi Otaviano Augusto. E nessa função ele influenciava o imperador a incentivar os escritores e artistas a desenvolverem os seus trabalhos, as suas obras. Por isso que todo aquele que na época do surgimento e durante o Renascimento financiava, dava dinheiro, patrocinava os artistas, escritores e etc. a desenvolverem o seu trabalho, eles foram nomeados, eles foram designados de mecenas. Então, mecenas passou a ser aquele que proporciona recursos financeiros para que os artistas possam desenvolver o seu trabalho. Número 1. Durante o Renascimento, as inovações do campo científico e artístico atraíram a atenção de reis, príncipes, homens da igreja, como papas e cardeais, e famílias de grandes negociantes e comerciantes. Então, essas eram as classes sociais, aqueles que foram atraídos com as inovações do campo científico e artístico durante o período do Renascimento. Quem eram eles? Os reis, os príncipes, os papas, os cardeais, os negociantes e os comerciantes. Esses eram os mecenas. Número 2. Para eles, ter obras de arte era símbolo de poder e riqueza. Por que eles eram atraídos? Porque ao possuírem essas obras, as obras que eram desenvolvidas pelos artistas, eles davam esse significado, davam essa importância, ou seja, ter obras desses artistas era um símbolo de ter poder e também de ter riqueza. Por isso que eles patrocinavam, colaboravam no trabalho desses artistas. Número 3. Muitos deles passaram a financiar o trabalho dos artistas renascentistas. Esses protetores das artes ficaram conhecidos como mecenas. Então, os reis, como nós vimos aqui, reis, príncipes, papas, cardeais, negociantes e comerciantes passaram a financiar o trabalho dos artistas
renascentistas, e eles ficaram conhecidos como mecenas. Mecenas era aquele que patrocinava, aquele que financiava uma obra. Número 4. Rafael Sanzio, por exemplo, foi financiado pelo Papa Júlio II para pintar Escola de Atenas. Com esse dinheiro, o artista podia contratar auxiliares, comprar tintas e dedicar-se totalmente ao trabalho. Aqui nós vemos um exemplo desse financiamento, desse patrocínio. Esse artista, Rafael Sanzio, ele pintou uma obra de arte chamada de Escola de Atenas. E para fazer esta obra, ele foi financiado pelo Papa Júlio II. Por quê? Porque com o dinheiro desse financiamento, esse artista, ele pôde ali contratar auxiliares, comprar os seus materiais para pintar essa obra como tintas e também ter uma dedicação integral a esse trabalho. Número 5. O Papa Júlio II financiou a pintura dos Salões do Vaticano. Era uma forma de se impor política e socialmente, além de assegurar o reconhecimento das futuras gerações. Veja que o Papa Júlio II também financiou outra obra artística. Ele financiou a pintura da obra Os Salões do Vaticano. Número 6. Um dos mecenas mais famosos dessa época foi o banqueiro de Florença, Cosimo de Médici. Patrocinado por ele, Michelangelo fez para sua família diversas esculturas. Então, Michelangelo, ele era um artista que fazia esculturas e ele fez diversas esculturas para a família desse grande banqueiro ali de Florença, chamado de Cosimo de Médici, que também foi um mecena muito famoso dessa época e desse período. Número 7. O Renascimento teve início em algumas cidades da Península Itálica, como Florença e Veneza, mas logo se espalhou para outras regiões da Europa. Nessas regiões também se destacaram grandes artistas. Então, inicialmente ali, logo no princípio, logo no início do surgimento do Renascimento, este movimento se destacou na Península Itálica, em algumas cidades da Península Itálica, como nós já vimos em aulas anteriores, como Florença e Veneza. Porém, posteriormente, esse movimento se espalhou para outras regiões da Europa. E também nessas regiões se destacaram outros grandes artistas, tais como o escritor espanhol Miguel de Cervantes, autor do livro Dom Quixote, o poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare, autor da peça teatral Romeu e Julieta, e os pintores flamengos Jan van Eyck, Hieronymus Bosch e Peter Bruegel. Então, não só apenas artistas da Península Itálica se destacaram, mas também de outras regiões da Europa, teve artistas, grandes artistas, que se destacaram durante esse período do movimento do Renascimento.